Marcos 16, 15. Aleluia. Você que está aqui essa noite, você precisa gravar Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Todo homem e toda mulher de Deus que entende o seu propósito, o seu chamado, ele precisa saber esse versículo de cor. Amém? Por quê? Porque isso é uma ordenança de Deus. Existem coisas na Bíblia que Deus aconselha, né? Então, ele expõe. Tem coisas que Deus mostra para você o caminho e diz assim, ó, siga este caminho. Tem coisas que Deus mostra os dois lados e fala assim, olha, você que vai decidir o que você quer. Mas tem coisas que Deus ordena. Ordenança de Deus, para nós, não tem escolha. Amém, querido? É uma ordem, né? É uma ordem. E Marcos, ele nos ordena, ele nos orienta em Marcos 16, 15, porque olha como ele conhece. E lhes ordenou, ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso daí é uma coisa que nós até podemos deixar bem claro, né? No domingo tinha pessoas que não estavam entendendo ainda na hora do apelo. Eu falei, será que eu tive dificuldade para explicar? Mas ainda fui explicando versículo por versículo. Mas uma das coisas que eu disse é que quando nós não aceitamos a Jesus, enquanto nós não aceitamos, nós somos o quê? Criatura, amém? Nós somos alguém que somos criados por Deus, nós não somos filhos de Deus. E por isso, a palavra do Senhor diz, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso mostra que as pessoas não são filhos de Deus, mas a intenção de Deus é que todos venham conhecer a verdade e se tornar filho de Deus. Por que Deus tem trazido pessoas para essa igreja? Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que ela faça. Ou seja, a igreja hoje, ela está vivendo por um propósito. A igreja, ela está cumprindo o propósito pelo qual ela existe. Essa é a verdade. A razão da existência da igreja é que nós vivamos em comunhão, adorando ao Senhor, e também que nós possamos estar unidos, pregando a palavra de Deus. Então nós temos que cumprir isso, e por isso Deus está derramando, por isso Deus está falando, olha, eu quero que você vá ali que você vai crescer, é ali que você vai ouvir o evangelho, é ali que eu vou cuidar de você. Então glória a Deus por isso. Então nós temos que estar preparados. Então, a primeira etapa, como nós falamos já hoje aqui, nós trabalhamos a comunhão, que é o purê de batatas, depois nós fomos para os Natanaéis, e agora nós vamos ter um desafio, né, maior ainda, porque os Natanaéis, geralmente, você vai ganhar ele a nível pessoal, né? Você vai trabalhar uma evangelização a nível pessoal, ali, uma pessoa em si. Mas o GE, o próprio nome diz, é um grupo. Então a possibilidade de ganhar pessoas é ainda maior. Olha como Deus está acelerando, né? A maré, como você gosta de falar, está subindo, né? Agora primeiro nós vivemos nós em comunhão, depois nós trabalhamos Natanael, que é praticamente um evangelismo pessoal, só que agora nós vamos trabalhar o grupo de evangelismo, que é o GE, né? É um grupo de evangelismo. E eu quero primeiro rapidamente falar o que é o GE, né? O que é um GE? Então o GE, a palavra GE, né? Que é uma abreviação da palavra grupo de evangelismo, né? Que é uma reunião periódica, né? Programada e pré-definida, objetivando levar pessoas a Cristo de maneira informal e espontânea, né? Então é uma reunião periódica programada. O que isso significa? Diferente da célula,
Por exemplo, a célula na minha casa, nós temos uma célula na minha casa, não tem data. Até Deus voltar, enquanto Ele nos dá a condição, tempo para acabar. Então não tem uma data definida para a gente, eu não quero mais célula. Pelo menos, enquanto Deus permitir que a arca dele esteja na nossa casa, a nossa casa vai estar aberta, para que o Evangelho alcance as pessoas naquele lugar. Mas diferente de uma casa de milagres, é o GE, porque ele tem um período que começa e um período que ele se finaliza. E qual que é o período? É um período de 7 semanas. Então, só para te ajudar, porque eu sei que você já está mais acostumado, se lembra, quando você era do modelo tradicional de igreja, falava-se muito do quê? De uma coisa chamada campanha. Você já fez? Quem aqui nunca fez campanha? Levante a mão, nunca fez campanha. Nunca fez, né? Vocês não fizeram que vocês nasceram aqui já, né? Mas nós que viemos ainda mais de uma raiz pentecostal, nós fazíamos muito campanha. Tipo assim, terminava uma campanha, já começava outra, né, Dan? Né? Então era muita campanha. E a campanha era sempre 7 semanas, né? As igrejas, algumas igrejas pentecostais, elas usam a campanha até como estratégia, não é, Dan? Não é só como um ato profético para desafiar a pessoa na fé, não. É até como uma estratégia para ver se a pessoa foi uma vez e fala assim, eu vou vir 7 vezes na igreja. E eles entendem o quê? Que se a pessoa vier 7 vezes, essa pessoa tem uma grande probabilidade dela permanecer na igreja. Então, muitas igrejas, elas fazem até a campanha, não com uma motivação assim, clara somente daquele propósito, mas também de uma estratégia para ganhar aquela pessoa. O GE, ele é quase isso. Por quê? Porque ele é também 7 semanas, mas ele é um propósito claro, evangelização. Evangelização. Nós vamos explicar como que vai se evangelizar, né? Então, o GE, ele tem um período que você começa e um período que você termina. São apenas 7 semanas, num período que você faz o GE de 15 até 40 minutos, é o ideal. De 15 a 40 minutos, diferente da célula, né? Então, o que você vai fazer no GE? Queridos, vamos supor que o Lindomar, eu encontrei o Lindomar, e o Lindomar começou a falar de algumas coisas, de alguns problemas, e aí o Lindomar está se abrindo para mim, eu posso chegar para o Lindomar e falar assim, querido, você não aceita eu ir lá na sua casa durante 7 semanas? Uma vez por semana eu vou lá, quero orar lá na sua casa, uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, a gente orar junto, que eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Você reúne a tua família ali, eu prometo ser rápido. E aí, se o Lindomar falar assim, ok, eu topo, já abri um GE. E ali, vai estar ouvindo o Lindomar, vai estar ouvindo a Zélia, vai estar ouvindo o Alindo que está lá na casa dele, vai estar ouvindo a Ana, né? Olha quantas pessoas eu estou alcançando, porque eu fiz um convite para o Lindomar. Então você que é líder de célula, o que você pode fazer? Você pode sair pela rua que está a sua célula. Você pode bater nas casas. Você pode chegar e falar assim, olha, eu quero saber se você tem algum propósito de oração que eu quero orar por você. E aí a pessoa pode se abrir e até mesmo falar, venha. Hoje, a pastora Silvia teve que ir para o correio, e aí eu me encontrei com ela lá no correio, e ela falou assim, nossa, você brincou comigo quando chegou, porque eu fui lá buscar ela, ia demorar ainda, eu fui resolver outras coisas, depois voltei. Mas quando eu cheguei lá, eu falei para ela, você está ficando craque nesse negócio de correio aqui, com esses negócios seu de internet, hein? Que era uma brincadeira, ela não fica vendendo por internet. A mulher ouviu isso, e a pastora falou que a mulher começou a puxar papo com ela, e queria saber um monte de coisa, né? A pastora já entrou, e já falou da nossa casa de milagres, e a pastora disse que quarta-feira, acho que a mulher vai estar lá. Queridos, relacionamentos. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho para quem pregar, eu não tenho. Na verdade, nós precisamos doutrinar a nossa cabeça. Que nós
precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. E o GL é uma grande estratégia para nós abrirmos mais relacionamentos, abrirmos novas células. Então, o GE, ele pode ter quantas pessoas? Ele pode ter 2, ou 20, ou 30, ou 40 pessoas, desde que você tenha uma estrutura para comportar essas pessoas. Não tem um número definido. Agora, na célula, tem um número praticamente estabelecido, sim ou não? Né? O ideal de uma célula é que ela esteja ali no máximo com 12, 13 pessoas. O ideal para ela para ser uma célula saudável, bem cuidada. É o ideal esse número de pessoas. Mas um GE, queridos, quanto mais pessoas ouvindo, melhor. Então o propósito é trazer realmente o maior número de pessoas. Então você pode, quando você for falar, por exemplo, essa igreja, ela nasceu através de um GE praticamente. Porque uma pessoa estava passando um problema no casamento, isso antes da segunda, de nós abrirmos na casa da Ana. Uma pessoa estava passando um problema no casamento, e eu falei para ela assim, olha, você quer que eu vou lá na sua casa orar com você e com a sua esposa? Ele falou, você faz esse favor? Olha só, querido, você faz esse favor? Eu falei, é lógico que eu faço. Mas eu não sabia nada de GE, não. Eu fui como servo de Deus. Quando chegou lá, eu dei uma palavra para o casal. Que Deus amava eles, que Deus ia mudar a história deles, e eu orei por eles. Queridos, na outra semana, eles já tinham convidado mais um casal para estar lá, que estava passando por problema também. Porque sentiram diferença naquela semana. E aí quando a gente foi ver, já não cabia mais na casa. Não foi assim? O que é isso? Um GE. Foi ali para levar a palavra, para dar uma palavra, para orar com a pessoa, e Deus moveu e trouxe outra pessoa, que trouxe outra pessoa. Queridos, eu quero profetizar na sua vida que você vai abrir um GE, e quem sabe você vai abrir uma igreja, amém? Você vai abrir uma igreja, aleluia, uma plenitude, lógico, não se empolga não. Então, queridos, o GL pode ter, não tem um número exato de pessoas, né? Então, qualquer cristão maduro, quem é que pode fazer? Qualquer cristão maduro, como nós falamos ali, desde que ele seja comprometido com Jesus, com a igreja, desde que ele tenha a bênção do seu líder, do seu pastor, né? Nós não vamos também permitir pessoas, tipo, rebeldes, que quer fazer do jeito dela, sozinha, vai lá e faz de qualquer jeito, levando o nome da igreja. Nós precisamos saber quem são as pessoas, se essa pessoa não está em pecado, né? Precisamos conhecer, mas qualquer pessoa que seja mais madura, que esteja caminhando corretamente diante do Senhor, ela não precisa ser exatamente líder, ela não precisa ser, sabe? Eu tenho que frequentar o Tadel para abrir um GE, não precisa, essa é a verdade. Líder de célula sim, mas alguém que vai abrir um GE, não. Aí amanhã, se ela quiser se tornar um líder de casa de milagres, aí ela tem que se encaixar nas mesmas condições que nós. Então, os GEs, eles são mais breves e bem informal, querido, bem informal mesmo assim, né? Não é como um culto de celebração em uma célula. A célula já tem um padrão, né? Você vai chegar ali, você vai fazer a oração de início, depois da oração, você vai fazer o quebra-gelo, depois tem o louvor, depois tem o compartilhar da palavra, depois tem a cadeira de milagres, depois tem a palavra de oferta, e depois você finaliza. Não tem esse processo. Você vai chegar ali de uma forma bem informal, você vai bater um papo, vai aconselhar a pessoa, eu tenho aqui uma estrutura para passar para você, e você fez aquilo lá, você vai orar e vai embora. Semana que vem você está ali de novo, está orando, dando uma palavra para a pessoa, só isso. Queridos, no GE é um ambiente assim, menos eclesiástico, né, e litúrgico, né, deixando a pessoa mais desarmada, mais à vontade, para ela fazer perguntas para você, né? Puxa, como que eu venço isso na minha vida, né? Você não vai ali só para pregar. Escute as pessoas, escute as necessidades das pessoas, veja o que ela precisa, em cima da necessidade dela,
que você vai se levantar como homem e uma mulher de Deus para orar, para abençoar a vida dela, para dizer, olha, Deus vai mudar você, Deus vai trabalhar na sua vida. Querido, sempre aplique a palavra. Olha, veja bem, existe um estudo quando nós pregamos a palavra de Deus. Nós temos que saber como expor a palavra de Deus. Quando nós vamos pregar a palavra de Deus, não adianta eu só falar a respeito da palavra de Deus, eu preciso aplicar a palavra de Deus. Então, como seria se aplicar? Eu vou falar assim, ó, Deus vai fazer isso na sua vida. Deus quer isso para a sua vida. Eu estou aplicando na vida da pessoa. A pessoa, quando ela estiver ali, ela vai falar, uau, é comigo que Deus está falando. Ela vai tomar aquilo para a vida dela. Então você não vai só ficar assim, ó, porque a Bíblia diz isso, legal, maravilhoso, mas você vai ser profeta. Você vai dizer assim, e porque a Bíblia diz isso, Deus vai fazer isso na sua vida. Você vai aplicar na vida da pessoa, porque você crê. Amém? Sim ou não, queridos? Nós cremos, e você tem que aplicar. Foi para isso que Deus me trouxe aqui, porque Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer salvação para a tua vida. Você é essa pessoa que Deus está procurando. Aplique na vida das pessoas. Porque a pessoa fala, é para mim? É para mim, é para você. Mas Deus te trouxe aqui só para falar comigo? É, para falar com você. Então, seja bem específico. Quando muitas pessoas se convertem ao mesmo tempo, e aquele líder de GE preenche os requisitos para se tornar, aquele líder de GE, se ele preencher os requisitos, ele pode se tornar um líder de célula, automaticamente. Então, vamos supor, eu fui lá, comecei a oferecer para o Lindomar, e o Lindomar falou, vem na minha casa. Aí eu fui lá, estava ele, a Zélia, aí a Zélia, os filhos, e a Ana, o Arlindo, uma família ali. Na outra semana, eles convidaram uma família inteira. Quando eu cheguei lá, já tinha 20 pessoas. E aí eu fiz 7 semanas, lotado aquele lugar. E aí acabou as 7 semanas. Acabou as 7 semanas, eu vou avaliar. Queridos, acabou, mas você quer continuar aqui como uma casa de milagres? Muitas pessoas podem falar assim, ó, tá tão gostoso, a gente quer continuar, a gente quer uma casa de milagres. Quem é que pode ser o líder daquela casa de milagres? Essa pessoa que estava fazendo o GE. Ele pode, desde que ele esteja encaixado no trilho de liderança. Aí ele tem que se encaixar no trilho de liderança, se ele quiser agora se tornar líder daquela casa de milagres. Senão nós temos que enviar alguém para ser o líder naquela casa de milagres. Então, é assim que funciona o GE. Queridos, e depois de um tempo, acabou as 7 semanas. Acabou as 7 semanas, o que eu vou fazer? Nós vamos avaliar. Está dando fruto? As pessoas estão abertas? Elas estão querendo? Então nós vamos continuar investindo ali. Eu percebi que não quer nada. Começar a vir para a igreja? Então, vou falar de vir para a igreja. Você vai fazer o seguinte, você vai dar continuidade naquilo, oferecendo a casa de milagres. Se você viu que não deu em nada, que as pessoas não estão vindo para a igreja, as pessoas estão ali, mas não vê a hora de acabar, tá tudo bem, você abençoa, você agradeça o tempo que está lá e vai embora. Você está no GE, e aí começa a pessoa a se converter lá. Queridos, aproveite isso, insere ela na casa de milagres que você faz parte, leve ela para a casa de milagres, não fica só no GE. Você viu que a pessoa está muito aberta, querido, quando a pessoa está aberta para o evangelho, ela quer comer muito, toda hora, né? Pastor, se eu falo isso, eu também era assim, todo dia eu estava na igreja, todo dia, aliás, todo dia eu estou na igreja até hoje, mas quando eu não era pastor nem nada, queridos, quando não tinha culto na minha igreja, eu ia em algum lugar, eu queria comer, e assim é um novo convertido apaixonado por Jesus. Então leve ele para a sua casa de milagres também. Você se você não conseguir, coloque alguém para te ajudar e passar a apostila para essa pessoa. Pode ter certeza, querido, que essa pessoa logo vai ser um discípulo na casa do Senhor. Então, não deixe de fazer isso. Eu quero falar agora algumas coisas que acontecem e que impede a gente de abrir GE, da gente crescer em GE, da gente se aplicar para abrir GE.
quero falar também que você que vai abrir um GE e você quer, pastor, o que eu aplico no GE? Ok, eu falei para uma pessoa, a pessoa quer abrir um GE, o que eu vou falar no GE? Eu tenho um material para dar para você durante 7 semanas, o que você vai fazer lá. Aí eu posso, inclusive, passar depois no grupo, ou você que quer fazer o GE, eu vou dar lá para você todo o material. A primeira semana tem uma estratégia que você pode fazer em cima da oração do Pai Nosso. Essa daí dá para ganhar muitos católicos, porque todo católico gosta da oração do Pai Nosso, mas tem outras coisas também que nós podemos fazer. Por exemplo, nós vamos trabalhar o amor de Deus, nós vamos falar sobre o amor de Deus na criação, nós vamos falar sobre o pecado, as consequências do pecado, nós vamos falar sobre o plano de salvação, né? A importância da pessoa ter que confessar Jesus como Senhor, o porquê que ela tem que fazer isso. São coisas bem fáceis, assim, que a pessoa pega muito rápido. Querido, para ser um líder de GE, a pessoa não precisa muito conhecimento, não, como a pastora Silvia mesmo disse aqui. Nós só precisamos de muita vontade, isso nós precisamos, amém? Então, existem alguns inimigos que nos impedem de termos um GE, de nós quebrarmos essa barreira que existe na nossa vida. Às vezes fala assim, eu não nasci para evangelizar, eu não nasci para ganhar ninguém para Jesus. Você sabe que uma vez eu estava falando com um cristão, ele era de uma igreja, não vou falar o nome da igreja não, por ética. Aí eu estava falando com ele, aí eu estava falando da nossa igreja e tal. Ele falou, legal esse trabalho, né? Na minha igreja não funciona assim não. Eu falei, não. Ele falou, não, assim, na nossa igreja é o seguinte, lá eles entendem que existe os 5 ministérios, então quem é pastor, ele só tem que pastorear. Então se o homem é mestre, ele só tem que ensinar. Para pregar o evangelho, cabe aos evangelistas. Deus levanta evangelistas. Quer dizer, eles não entenderam isso aqui. Ide por todo mundo, isso é para todos nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é só evangelista que tem que pregar a palavra de Deus. Então, isso é uma barreira que foi colocada na vida dele. E isso, muitas vezes, nós tomamos isso. Eu não sei pregar. Nós falamos isso, né? Falamos igual Jeremias. Senhor, eu não passo de uma criança, né? Eu não sei falar nada, eu não sei. E nós acabamos nos acomodando. Não, você sabe sim. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai falar através de você. Você crê nisso, querido? É o Espírito Santo. Então, qual os maiores inimigos que nos impede de fazer um GE e de abrir um GE? Primeira coisa que eu quero falar, falta de tempo. Às vezes nós colocamos na nossa cabeça assim, puxa, eu não tenho tempo para abrir GE. Eu não vou abrir GE, porque eu não tenho tempo. Queridos, lembre-se, nós estamos numa fase, o GE não vai ser para sempre, né? Vão ser 7 semanas que você tem que tomar uma decisão. Você não pode deixar esse inimigo impedir você de crescer no reino de Deus, até porque a palavra do Senhor diz, buscar em primeiro lugar o quê? O reino. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, cuide daquilo que é de Deus, para Deus cuidar daquilo que é seu. Então, não deixe você colocar na cabeça, eu não tenho tempo para isso. Até porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que existe tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Então, se nós estamos vivendo um tempo de abertura de GE, nós temos que arrumar um tempo para isso. Nós temos que orar, Senhor, eu quero fazer. Senhor, eu não quero ficar para trás. Senhor, eu quero ser participante dessa grande colheita. Senhor, eu quero esse desafio para mim. Então, não aceite este problema. Vença esse desafio, né? Não deixe esse inimigo da falta de tempo impedir você de crescer. Segunda coisa, segundo inimigo, né, para você não abrir um GE, preguiça e o cansaço. Queridos, quem aqui já sentiu preguiça? Tem gente que está com preguiça até de levantar a mão. O preguiçoso ele levanta, mas às vezes ele faz assim, ó só. Eu tô calezeira. É da Bahia, né?
Conta aquela piada velha: mãe, tem remédio aí para picada de cobra? Você foi picado, filho? Não, é que ela está vindo ali. Então, querido, preguiça e cansaço. Então as pessoas, elas dizem sempre que está cansada hoje. Você já percebeu isso? Você já percebeu que hoje todo mundo fala toda hora assim, ó, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Querido, não estou falando que nós não nos cansamos, nós nos cansamos sim, mas eu não posso não posso me deixar ser vencido pelo cansaço, muito menos pela preguiça, muito menos pela preguiça. Então o que eu tenho que fazer? Eu estou falando, quantas vezes você saiu da sua casa bem cansado, mas você chegou aqui, você ouviu uma palavra, você adorou o Senhor e você voltou revigorado? Já aconteceu isso com você, querido? Olha quantas histórias. Já aconteceu, por quê? Você chega esgotado, aí você ouve aquilo lá, você sai, eu quero fazer o trabalho de Deus agora. Dá vontade de você sair pregando na hora, dá vontade de você começar o trabalho logo. Aquilo vem, né? Por quê? Porque você veio e recebeu algo de Deus, uma força de Deus. E é isso que nós temos colocado na cabeça. Ah, eu não tenho tempo, já não vou abrir GE. Ah, não, eu ando muito cansado, eu faço muitas coisas. Querido, é verdade, mas deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou falar. De tudo que você vai guardar aqui hoje, não esqueça disso. Deus não chama desocupados. Deus não chama pessoas que estão paradas. Acredite nisso. Deus não chama. Quando o Senhor foi escolher os discípulos, Ele pegou todo mundo estava trabalhando. Todo mundo estava trabalhando duro. Ele podia ir numa rodinha de um monte de pessoas da parada, sem fazer nada, deixa eu escolher esses caras que não estão fazendo nada para trabalhar para mim. Não, Ele pegou quem estava trabalhando. Então não leve isso como desculpa, já estou fazendo um monte de coisa. Querido, Senhor, o que tu quer? Senhor, eu quero pelo menos fazer um GE na minha vida, eu vou fazer o GE agora. Esse é o tempo do GE? Senhor, é agora que eu vou fazer o GE. São 7 semanas, Senhor. Então eu vou fazer isso, eu vou dar esse tempo para o Senhor. Eu vou vencer este inimigo chamado preguiça e também o cansaço. Terceira coisa que eu quero falar para você, terceiro inimigo, medo. Queridos, quando o Senhor chama Josué, o Senhor fala para Josué, Josué, não temas. O chamado de Deus gera temor, acredite nisso, é verdade, eu sei disso. Se você olhar para Jeremias, ele estava morrendo de medo. Ele disse, Senhor, não, eu acho que o Senhor está chamando o cara errado. Eu não passo de uma criança. Ele está querendo dizer, de uma criança espiritual. Senhor, acho que o Senhor está enganado. Você lembra Moisés? Senhor, peraí, Senhor, eu não sei nem falar, minha língua é pesada demais. Se o Senhor está falando que o Senhor vai me usar, eu não consigo. Não tenha medo. Ah, eu vou fazer um GE, o que eu vou falar para a pessoa? Eu não sei nem orar direito. Querido, vença esse inimigo do medo. Tem pessoas que não fazem GE porque tem medo. Ah, eu não sei fazer. Não coloque isso na sua cabeça. Quem vai falar por você é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós chegamos num aconselhamento, tem cada caso que a gente pega que é só misericórdia de Deus. E às vezes a gente está chegando ali, a pessoa precisa falar com você. E a pessoa às vezes não adianta nada, não dá nem tempo de você processar, de você estudar, e a pessoa está ali esperando uma palavra de Deus. E é quando a pessoa senta e ela fala o problema dela, enquanto ela está falando, tem um determinado momento que eu começo a olhar para os olhos dela assim, e falar com o Espírito Santo, e falar assim, Espírito Santo, começa a falar rapidamente, eu não sei nem o que eu vou falar para essa pessoa, fala para mim, o que eu tenho que falar para ela, eu não sei o que eu vou falar. E aí Deus, traz a palavra. O pastor estava falando aqui, nós demos uma palavra de conselho essa semana. A pessoa está passando anos com o mesmo problema, nós chegamos lá e puf! A pessoa está toda feliz essa semana, né? Uma palavra, atingiu. Quem é que faz? Nós? Não, é Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Queridos, existem pessoas, tem uma pessoa nessa igreja aqui, que
quando vieram assim para nós, assim, isso alguns anos atrás, falaram assim, ó, pastor, pastora, eu precisava da ajuda de vocês. Fulano está passando por esse problema e tal, contou os problemas. Nós falamos, nós vamos lá. Falou, não vai receber vocês. Mas nós precisamos da ajuda de vocês. Nós começamos um tempo de jejum, de oração, buscando em Deus o que ia falar para aquela pessoa. 40 dias oramos e jejuamos por aquela pessoa. Mas também quando chegamos lá, foi na lata. Deus deu uma palavra, aquela pessoa nunca mais saiu da presença de Deus, nunca mais, nunca mais. É dessa igreja. E está preparando um testemunho, querido, que é sinais e maravilhas para contar aqui, que vai abalar a estrutura da igreja, acredite. Então, quem é que dá a palavra? A gente não estuda. Senhor, o que eu posso falar para A, que eu posso falar para B, o que eu posso falar para C? Não, na verdade quem dá tudo é o Espírito Santo. E você tem a oportunidade de deixar o Espírito Santo te usar para dar uma palavra para uma pessoa. Então não tenha medo, não tenha medo. Tenho 2 minutos só. Queridos, quarto inimigo, desânimo. Quantas vezes nós desanimamos em algo? Sabe por que muitas vezes nós desanimamos? O desânimo é um inimigo, querido, terrível. Por quê? Talvez você começou a fazer algo na sua vida e não deu certo em algum momento. Ou já aconteceu de você pregar a palavra para alguém e essa pessoa não vir. Talvez aconteceu isso agora, no Natanael. Acredite, aconteceu até comigo. Eu chamei um Natanael para vir e não veio. Né? Não veio. Mas eu fiz a minha parte. Porque a pessoa não veio, eu vou ficar decepcionado com Deus, ou eu vou ficar decepcionado, eu nunca mais vou convidar ninguém para Jesus, porque eu não sei convidar. Querido, não, ela não veio, porque o Espírito Santo não conseguiu convencer ela. Sou eu que vou conseguir? Eu fiz o meu papel. Nós temos que fazer o nosso papel, e quem vai fazer o outro papel de convencer é o Espírito Santo, mas a minha parte é pregar e anunciar o Evangelho. A parte do Espírito Santo é convencer. E a parte da pessoa é aceitar a palavra de Deus. Se ela não aceitar, e nem o Espírito Santo convencer, você acha que nós vamos convencer? Então, às vezes acontece algo, a gente desanima, não vou convidar mais não. Todo mundo que eu convido, ninguém vai. Não deixe esse inimigo atrapalhar o seu GE. Quinta coisa, despreparo. Esse é terrível, querido. Como é que eu vou vencer o despreparo? Me preparando. Só tem uma forma de vencer o despreparo. Porque eu também não posso chegar lá no GE, lá, né? Eu preciso me preparar. Como é que você vai se preparar? Você vai orar. Você viu o que eu falamos aqui? Nós jejuamos, oramos para uma pessoa 40 dias. Nos preparamos antes de entrar lá. Você precisa ler a Bíblia, porque você vai ter que ter, às vezes, versículos para poder dar uma palavra para a pessoa. O Espírito Santo vai te lembrar de coisas, mas de coisas que você já ouviu pelo menos. Se você não ouve, se você não lê, fica difícil, né? O Espírito Santo não vai falar um versículo, você fala assim, nossa, ele me falou um versículo, e hoje eu vi na Bíblia aqui, que esse versículo existe, mas eu nunca li ele. Ele vai te falar em cima daquilo que você já conhece. Leia livros. Você sempre será usado pelo Espírito Santo, mas se prepare. Olha, você vai receber um material para ir lá na primeira semana, leia aquele material. Ore, Senhor, o Senhor vai me usar. Domine aquilo lá. Eu já falei aqui em célula. Às vezes a pessoa recebe aquela liturgia, fica tudo muito mastigado. Chega na hora a pessoa, ela vai ler só na hora da célula, ela não leu antes. Aí chega na hora da célula, ela tem que ficar lendo o papel. Querido, aqui não é para ler na hora, você já tem que dominar. Você já tem que dominar, você não tem que ficar lendo no papel. Está dizendo isso. Saiba, já fale direto. Fale direto. Então assim, porque tem que se preparar. Se prepare, vença este inimigo do despreparo. Só falta mais 2. Outro inimigo, falta de unidade e comunhão. O que isso significa? Eu não vou compartilhar com a minha célula, eu sou líder de célula, mas não vou compartilhar que nós estamos um desafio para abrir grupos de evangelismo. Só eu vou fazer. Provavelmente você vai se cansar, talvez falte
tempo para você e você acabe nem abrindo. Mas se você compartilhar isso, desafiar a sua célula, queridos, trabalhe com essa unidade, com essa comunhão. Não vá sozinho. A Bíblia diz que o Senhor, quando enviou as pessoas para pregar, os discípulos, ele enviou um só, amém? Foi isso que o Senhor fez? Não, o que o Senhor fez? Ele enviou quanto? 2. Por quê? A Bíblia diz que é melhor serem, se um cair o outro, unidade. Queridos, é melhor 2 pessoas fazendo a mesma coisa ali, do que 2 pessoas fazendo a mesma coisa distante uma da outra. Eu vou um dia, aí no outro dia quem vai é a pastora. Eu vou um dia, aí no outro dia quem vai é a pastora. Não dá certo. Vai eu e ela junto. Essa unidade vai completar na hora de uma palavra, na hora da... Você sabe que eu acho que eu fluo melhor e ela flui melhor quando a gente aconselha juntos, quando a gente caminha juntos. A gente flui melhor na obra de Deus, no aconselhamento, na palavra que dá, porque um completa o outro. Por isso o Senhor enviou de 2 em 2. Você que é líder, você que tem casal, Glaucio, Sara, a Manu e o Sérgio, né? Ronaldo e Raquel, Lindomar e Zélia, Rose e Daniel. Queridos, tem uma possibilidade dupla de dar muito certo. Mas eu não estou com casal. Então vai com alguém da sua célula. O discipulador e o discípulo. Vai 2 a célula, você vai ver como vai ser bênção. E por último, qual outro inimigo que acaba bloqueando você de abrir um GE e daquilo fluir? Das coisas não acontecer? Falta de oração. Nós não podemos esquecer que nós somos pessoas espirituais e nos movemos no mundo espiritual. Queridos, sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum, acredite nisso. Não existe atalhos e não existe... Outro dia eu estava falando, ensinando meu filho. Eu falei, você tem que fazer as coisas certas. Não adianta você fazer a coisa errada e chegar para Deus e falar assim, Senhor, se o Senhor me ajudar só nessa aqui, eu prometo fazer a segunda certa. Eu falei, porque Deus não vai ajudar você a fazer aquilo que é errado. Consegue entender? Não adianta você chegar e falar assim, Senhor, eu não me preparei, eu não orei, eu não busquei. Senhor, me livra só dessa, depois eu me preparo. Deus não cai nessa daí não, varão. Deus não cai no jeitinho brasileiro não. Então eu preciso entender que se eu quero me mover, se eu quero crescer, se eu quero frutificação, se eu quero multiplicar, se eu quero abrir GE, se eu quero ser usado por Deus, eu preciso orar. Primeiro eu ganho lá no mundo espiritual, depois aquilo se concretiza aqui na terra. Amém, queridos? Isso ser para GE, para líder de célula, líder de ministério, discipulador, para tudo. Vamos ficar em pé. Então desafie, você que é líder, desafie a sua célula, combine, envie de 2 em 2. Eu vou abrir um GE por célula. Querido, você pode abrir até mais, se as pessoas estiverem dispostas, desafia. De repente as pessoas da sua célula lá estão querendo trabalhar, né? Pastor, olha, tem uma pessoa querendo fazer GE ali, né? Foi um pastor, mas líder da célula. Olha, estamos querendo abrir um outro GE ali. Você só envia alguém junto. O Lindomar, vou abrir lá na casa do, como chama lá o seu Natanel? Que você levou? O Wilton. O Wilton e como chama ele? E a Marla. O Wilton e a Marla. Pastor, o Wilton e a Marla tá... Lindomar, eu e a pastora já estamos com o GE. Então vai você, junto com o Gabriel lá e a Zélia, vocês vão começar lá. E eu, a pastora, vamos. Aí a Lourdes chegou e falou assim, não, eu estou querendo abrir um GE, ok. Então a Nádia, dá para você ir lá também, Nádia? De 2 em 2? E assim nós vamos pregando o Evangelho e ganhando as multidões para Cristo. Amém, queridos? E nós vamos povoar o céu, vamos ganhar muitas almas para o Senhor. Muitas almas vão entrar no céu. Amém? Eu gosto muito de um louvor, para finalizar, muito antigo, como era da igrejinha lá, este nasceu lá, como que chamava esse louvor? Não, deixa para lá. Esquece. Mas é um louvor que ele está falando que de todos os povos e línguas, tribos e raças, irão adorar o Senhor. E aí a história do louvor diz assim, quando estiver no céu, aí nós vamos falar, esse nasceu lá, né? Esse nasceu lá.
Olha que legal, já pensou? Pessoas vão chegar e vão falar assim, olha, eu nasci lá na plenitude, né? Eu nasci lá na plenitude. Outro, olha, eu nasci lá na célula do Glaucio. Outro, olha, eu nasci lá na Nicásia, ou naquele dia da Nicásia. Outro, esse nasceu lá. Olha que legal. E falar, nós apresentarmos nossos frutos ao Senhor. Que coisa maravilhosa, querido, que coisa maravilhosa, né? Eu quero morrer pregando o Evangelho de Jesus. Quero fazer essa igreja ser uma igreja vitoriosa. Quando chegar lá em cima, o Senhor olhar e falar assim, ó, entra no gozo do meu Pai, servo bom e fiel. Entra no gozo do meu Pai. Quero que você chegue no final da sua vida dizendo assim, olha, eu combati o bom combate. Olha, eu percorri todo o caminho necessário e eu guardei a minha fé, né? Eu guardei, eu atingi o alvo. E aí Deus fala, agora tem algo reservado para você. Então, sabe aquele louvor, vai valer a pena? Pegue isso, querido. Não olhe para cansaço, não olhe para nada, porque vai valer a pena. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Que o Senhor libere agora. Levante suas mãos, em nome de Jesus. Senhor, eu quero que o Senhor libere agora para a igreja, Pai, uma unção poderosa de multiplicação. Abre a madre espiritual de cada pessoa que está aqui. No nome de Jesus eu profetizo que a sua madre se abre agora, para que você seja pai e mãe de multidões, que você ganhe filhos e filhas espirituais, que você tenha o amor de Deus, a compaixão no teu coração, e que as palavras de sabedoria venham sobre você no nome de Jesus Cristo, que o poder de Deus flua através de você, que os dons ministeriais flua através da sua vida. Receba no nome de Jesus Cristo o poder de Deus sobre você. Pai, agora na paz que o Senhor nos trouxe, leva-nos de volta, Senhor, para as nossas casas. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.